Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 3. Livro de Atos, capítulo 3. É uma passagem bem conhecida da igreja, mas nós amamos esse Deus porque Ele renova todos os dias. Atos, capítulo 3, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim: Pedro e João subiram junto ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias o punha à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou ele para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, se pôs em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Igreja, nós vemos aqui que Pedro e João eram homens de oração. A Bíblia diz que eles subiam juntos no templo para orar. E essa hora nona era 3 horas da tarde. Nós víamos que o templo, ele tinha 3 horas de oração: às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde, que era a hora nona. Nós entendemos aqui que Pedro e João eram homens de oração. Dá-nos a entender, dá-nos o direito de pensar que eles, se eles foram às 3 horas orar, eles já tinham ido também às 9, e talvez já teria ido também ao meio-dia orar, porque eles eram homens de oração. E nós vemos que havia ali um templo chamado Formosa, e todos os dias levavam-se ali um mendigo para esmolar na porta do templo. Nós lemos na Bíblia, aquele mendigo, ele tinha uma casa, ele não morava ali no templo, na porta do templo, ele não ficava ali. Levavam ele todos os dias, é o que a Bíblia diz, que todos os dias, talvez seus parentes, né, como se fosse um serviço, teus amigos, todos os dias levavam ele na porta do templo para ele pedir esmola para o seu sustento. Talvez ele tivesse até família e vivesse daquilo, pois ele era coxo de nascença. Esse homem, nasceu coxo, desde nascença, já saiu do ventre da sua mãe com essa deficiência. E ele tinha aproximadamente uns 40 anos. Ele já era um homem maduro. Ele já tinha mais ou menos uns 40 anos de idade. E ele fazia esta vida. Dá-nos a entender, irmãos, que Pedro e João, como eram homens de oração, já tinham se deparado com aquele homem várias vezes. Porque Pedro e João iam sempre ao templo orar. A Bíblia não fala que era a primeira vez que Pedro e João subiu ao templo. A Bíblia fala que era 3 horas da tarde e eles foram para a oração. Talvez, já teriam ido às 9 horas orar e aquele homem estava lá. E Pedro e João podiam ter passado por ele e ele pediu uma esmola, porque ele pedia para todos. Ou dias anteriores, Pedro e João também subindo ao templo para orar, porque eles faziam isso, eles eram homens de oração, homens de Deus. Aquele mendigo estava lá todos os dias, porque a Bíblia diz que todos os dias levava ele lá. Então não foi o primeiro encontro, já tinha tido algum encontro antes. Mas Pedro e João, às 3 horas da tarde, fizeram algo diferente. Quando aquele homem, aquele coxo, estendeu a mão e pediu uma esmola, a Bíblia diz que eles pararam. Pararam, irmão. Eles pararam e fitaram os olhos nele. Se a Bíblia menciona assim, com tanta ênfase, é porque já teve vezes que eles passaram direto.
Já teve vezes, eu creio, na minha maneira de pensar, não está na Bíblia, mas dá o direito de pensar, que já teve vezes que aquele homem estava lá, Pedro e João passou, ele pediu uma esmola, quem sabe Pedro, né, e João tirou ali algum dinheiro e deu para ele, entrou no templo, fez a oração e foi para casa. Isso pode ter acontecido, eu creio que aconteceu. Né? Ele me dá uma esmola, Pedro e João tirou alguma coisa, deu para ele, entrou no templo, fez a sua oração, foi para casa. Tudo bem, tudo tranquilo? Como acontece com a igreja hoje, comigo e com você. Quantas vezes nós, passando pela rua ou em algum lugar, tem um coxo ali e nós passamos por ele e fica tudo tranquilo. Viemos para a igreja, cultuamos e fica tudo como está. Acontece conosco. Muitos coxos no mundo lá fora, nós passamos por ele e não paramos e não fitamos os olhos nele, né? Passamos e vamos viver a nossa vida de oração, de servir a Deus, como se tivesse tudo tranquilo e tudo bem. Eu creio que isso aconteceu com Pedro e João também. Por alguns dias ou por algum tempo, eles se depararam com aquele homem. Talvez o ajudaram, talvez tinha alguma coisa. Entraram, oraram. Quem sabe nesse mesmo dia eles fizeram isso de manhã, passaram às 9 horas e o homem estava ali. Se tivesse alguma coisa, dava. Se não tivesse, orava e ia para casa. Talvez ao meio-dia também, eles fizeram esse percurso do templo para a oração, mas às 3 horas da tarde foi diferente. Às 3 horas da tarde, a hora nona, Pedro e João, no mesmo trajeto, no mesmo objetivo, no mesmo percurso, quando aquele homem estendeu a mão e pediu, dai-me uma esmola, a Bíblia diz que eles pararam, fitaram os olhos nele. Fitar, irmãos, é prestar atenção. Prestar atenção. Às vezes nós encontramos pessoas ao nosso redor e nós não prestamos atenção. Não é porque nós não somos homens de Deus, é porque nós não estamos devidamente ali conectados com o que Deus quer fazer. Mas naquele dia, Pedro e João parou, fitou os olhos nele e disse para ele, olha para nós. Irmãos, dá a entender, olhando essa palavra, que aquele homem olhava para todo mundo que passava. Às vezes olhava, até está mais bem vestido, né, tem mais dinheiro, às vezes, né, olhava. Certamente ele pensou, são religiosos, né? São homens de Deus, vou pedir, né? Tem um coração quebrantado, né? É servo de Deus, o coração está mole, né? Vai soltar alguma coisa. Mas aquele dia, Pedro e João fitaram os olhos nele e disse para ele, olha para nós. Foi um olhar, irmão, foi uma troca de olhar. Até então não tinha tido aquela troca de olhar, não tinha tido contato. Quando há contato, servo de Deus com o pecador, alguma coisa acontece. Há penetração, há alguma coisa diferente. E nós vemos que esse contato teve ali naquele dia, às 3 horas da tarde. Pedro e João disse, olha para nós. E ele olhou. A Bíblia diz que ele olhou esperando receber alguma coisa. E Pedro disse, olha, nós não temos ouro, nós não temos prata. Mas o que eu tenho, eu te dou. Irmão, será que ele não tinha antes? Ele tinha. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele tinha aquela autoridade, aquele poder. Mas até então ele não tinha tido a iniciativa, o contato de fazer algo por aquele homem. Eu, na minha maneira de pensar, e quero que a igreja pense comigo, olhando essa passagem tão maravilhosa, eu estava lendo a Bíblia, que Pedro e João viam aquele homem como um homem carente. Um mendigo, porque ele estava mendigando. Um deficiente. Era assim que Pedro e João via aquele homem. Mais um deficiente colocado à porta do templo. Tinha muitos, é mais um deficiente, um miserável, um mendigo, que está aí, 40 anos nessa vida. E aquele homem também olhava para Pedro e João e para os demais religiosos que entravam ali para orar, como mais um religioso, mais um. Eu quero nesta noite, igreja, chamar a nossa atenção, a minha atenção. Nós não somos mais um religioso. Nós não somos mais um para encontrar coxo lá fora e eles olhar para nós, é mais um religioso, é mais um crente. Nós temos que ser diferente, como Pedro e João fez naquele dia. Naquela hora, 3 horas da tarde, um horário difícil. Pedro e João pararam.
O que a igreja precisa? O que nós precisamos é parar. Parar, prestar atenção. Nós temos que prestar atenção. Eu tenho uma sobrinha, quero rapidamente aqui incluir ela nessa passagem. Eu tenho uma sobrinha, ela tem 28 anos, um ano mais velha do que a Dai. E eu estive em Bauru e ela está muito doente. Eu não tinha ainda prestado atenção. Ela sempre foi magrinha, pequenininha, magrinha. E eu vi ela uns 3 meses atrás e ela disse para mim: tia, eu não tenho vontade de comer, mas eu não prestei atenção. Até o Roberto estava comigo. Ela falou: tia, eu não consigo comer. Eu falei: você está magrinha. Ela falou: eu não consigo comer. E eu não prestei atenção, eu devia ter prestado mais atenção. Porque quem não come, morre. Não é? E a minha irmã esteve aqui, a filha daquela minha irmã mais velha, a minha irmã esteve aqui, e a gente conversou sobre ela. Eu falei: eu achei ela tão magrinha. A minha irmã falou: ela está magrinha, não consegue comer, não tem vontade de comer. Mas agora eu estive em Bauru semana passada, eu fiquei apavorada. Eu fitei os olhos nela. Eu queria trazer ela para cá, irmãos. Eu estive com ela lá, ela não dormiu à noite, ela está com 35 quilos, ela tem 29 anos. E eu estive com ela, um contato com ela, eu e o pastor, nós fomos lá, colocamos a mão, repreendemos, expulsamos. E eu estou ligando para ela todo dia e orando, consagrando. E falei: Senhor, assim como Pedro e João fitou os olhos naquele coxo, eu fito os olhos nela e o milagre vai acontecer. E hoje eu falei com ela, falei: você conseguiu comer? Ela não comia, irmãos, ela não estava comendo. E ela já estava tendo alucinação, achando que não queria dormir porque ia morrer. Ela nem está dormindo com medo de morrer, está magrinha. Fica de pé que se ventar cai. E hoje, antes de vir para cá, eu liguei para ela, ela falou: tia, depois que a tia foi embora eu comi sopa e hoje eu comi arroz e batatinha. Pouquinho, uma coisa. Eu acho que a Nenê da Ci e da Niclésia come igual, mas está comendo. Foi para o culto hoje lá na Assembleia de Deus em Bauru. Foi para o culto, eu falei: fala para o pastor te ungir. E eu fitei os olhos nela. Irmãos, olha, olhando a situação, servo de Deus, mais um religioso, achando que está tudo bem. Não está. O diabo ceifando, levando, e nós, eu, como servo de Deus, mais algumas pessoas olhando sem ver, irmãos. Muitas vezes nós, igreja, olhamos sem ver. Olhamos. E me chamou a atenção essa palavra, irmãos. Pedro e João pararam. Antes eles não tinham parado. Eu creio que não foi o primeiro encontro, mas aquele dia eles pararam, fitaram os olhos nele, chamou a atenção dele. Antes ele via aquele homem como um coitado, um homem sujo, mal cheiroso. Mas quando ele olhou para aquele homem, fitou os olhos, o que ele viu, irmão? Um homem à imagem e semelhança de Deus, que precisava de algo especial, precisava devolver a dignidade dele. Aquele homem, irmão, colocado na porta do templo, ele não podia entrar no templo. Olha que coisa interessante. Ele era colocado na porta, ele ficava lá fora, porque ele era deficiente. Ele não ia entrar se arrastando. Naquele tempo os deficientes ficavam do lado de fora. Ele não podia entrar. A Bíblia diz que era na porta do templo Formosa. Só a porta já dava uma coisa linda. Aquele homem limitado tinha que ficar do lado de fora, enquanto os outros entravam, faziam as suas orações, né? Se enchiam ali, e ele lá fora, com a sua deficiência, com a sua limitação, sendo desprezado, sendo humilhado, sem poder entrar no templo por causa da sua deficiência. Mas quando um servo de Deus olhou para ele, chamou a atenção dele, e Pedro disse assim: olha, não tenho ouro e não tenho prata, nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Que lindo. Em nome de Jesus, o Nazareno. Olha que autoridade. Levanta e anda. Só que eu parei aqui. O homem não levantou e não andou. Pedro pegou ele pela mão direita. Olha, irmãos, naquele tempo eu estava lendo que dá a mão direita só para pessoas tipo sacerdotes, que você estendia a mão direita. Não se dava a mão para um deficiente, para um coxo, para um mendigo. Pegar a mão direita e dar para um deficiente, para um mendigo, era uma coisa fora de questão naquela época. Pedro disse: em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda.
Só que ele fez alguma coisa. O que eu quero dizer, igreja? Para nós, Jesus salva, cura, batiza, mas e aí? E aí? As pessoas ouvem, não entendem, fica por isso mesmo. Nós temos que ter contato com o pecador. Foi o que Pedro fez. Ele estendeu a mão, segurou na mão daquele homem, e a Bíblia diz que ele o sustentou, ajudou ele a ficar de pé, deu autoridade em nome de Jesus, mas fez a parte como ser humano, contato. Olha que coisa linda. Primeiro ele olhou, depois ele teve um contato. Nós, igreja, muitas vezes com as nossas famílias, falando de mim mesmo, né? Estamos vendo, mas cadê o contato? Cadê o abraço? Cadê a mão direita? Eu te ajudo, eu te sustento até você ficar de pé. A Bíblia diz que Pedro pegou aquele homem pela mão direita, esforçou, ajudou ele a levantar. Aí os pés dele e o tornozelo se firmaram. Olha que coisa linda, irmão. Com a ajuda de Pedro, das mãos de Pedro e a autoridade da palavra de Deus, do nome de Jesus, aquele homem ficou de pé. Pedro teve contato com aquele homem. Aquele homem se colocou de pé. E o que me chamou a atenção, tudo isso lá fora. Ah, igreja. Eu falei, Jesus, tem misericórdia, vai convertendo aqui o vaso. Lá fora, irmão. Nós queremos fazer milagre aqui. Tem gente que fala, mas eu não tenho, né? Não sou isso, não sou consagrado, não sou aquilo. Pedro não estava nem no púlpito, nem com o microfone na mão para Deus operar um grande milagre. Estava lá fora, no caminho. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, como servos de Deus. Tudo isso foi feito lá fora, no caminho, no trajeto. A Bíblia diz que eles estavam a caminho e na porta do lado de fora teve um contato maravilhoso com o necessitado. E Deus operou um grande milagre lá fora. O que o Senhor quer dizer conosco nesta noite, igreja? Não precisa de microfone, de púlpito, não. Nós estamos aqui falando, claro, estamos ministrando, estamos no culto, os irmãos louvam, os irmãos cantam, mas Deus quer o contato lá fora. Primeiro o homem foi curado lá fora, depois a Bíblia diz que ele entrou. Só entra, irmão, se nós buscarmos e tivermos contato. Ele só entrou depois que Pedro olhou para ele, viu ele, se compadeceu dele, deu aquilo que ele tinha para ele. Olha, irmão, que coisa. Pedro tinha. O que eu tenho, eu te dou. E o que nós estamos dando? Porque nós temos, igreja. A mesma autoridade que Pedro tinha, nós temos. E o que nós estamos dando? Precisa de um microfone, de um púlpito, para nós darmos o que nós temos para as pessoas lá fora? Para os coxos espirituais? Precisa? Tudo isso aconteceu do lado de fora do templo, a caminho, no trajeto. E quantas vezes nós vamos e voltamos e tropeçamos em coxo, tropeçamos em pessoas com necessidade e nós vemos fazendo a nossa oração, vamos para a nossa casa. Que coisa linda, a paz de Deus está no nosso coração, maravilha, vamos e voltamos. Mas quando nós pararmos para um coxo espiritualmente, fitar os olhos nele, e ele fitar os olhos em nós, e nós com a autoridade do nome de Jesus, professarmos a palavra com autoridade, receba, e o abraçarmos com a mão direita, ele vai também poder entrar no templo, irmão. Só entra depois disso. O que nós queremos é que entra antes. Não é? Coxo não entra, irmãos. Coxo espiritualmente não entra no templo, é muito difícil. Alguém tem que estender a mão, tem que abraçar, tem que ajudar a firmar os pés para que ele possa entrar. Depois desse contato maravilhoso que ele teve com Pedro e João, a Bíblia diz que ele entrou no templo. Olha, 40 anos do lado de fora. 40 anos, irmão, do lado de fora. Mendigando, se arrastando. Pobre financeiramente, pobre espiritualmente, porque não tinha prazer de cultuar, de ouvir, ficava do lado de fora, naquela situação de miséria. Mas depois de um olhar
depois de um toque, de uma ajuda, a Bíblia diz que ele entrou no templo. Olha que coisa linda. Jesus tenha misericórdia de nós, igreja, das nossas vidas. Que Ele se compadeça de nós, na nossa caminhada, na nossa trajetória, para que nós possamos fitar os olhos e não somente ver. Às vezes vemos, né? Ai, Senhor, tem misericórdia, mas não paramos. Dá até uma ajudinha. Eu, quando dou alguma coisa para alguém na rua, eu fico com, meu Deus, tem misericórdia. É certo que muitos não querem o Senhor, mas este homem aqui, ele estava na porta. Era só uma ajuda, irmãos. Era só uma atenção. Quem faz a obra é Deus. O nós é só determinar e estender a mão. Quem transforma é Deus. Quem muda é Deus. A Bíblia diz no versículo 8, olha que ele, versículo 7, tomando pela mão direita, o levantou. Quem levantou foi Pedro. Nós queremos que o Espírito Santo faz tudo, né? Às vezes até nos nossos. Ficamos lá, Senhor, tem misericórdia, salva, misericórdia de Deus, salva, mas não colocamos a mão, não ajudamos, não ficamos ali discipulando, falando, fazendo aquele trabalho que é para nós fazer, não é para o Espírito Santo. Nós vemos aqui, ó, e tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram, e ele saltando, para quem nem andava 40 anos, e ele saltando, pôs-se em pé, sentiu firmeza em Pedro. Irmãos, o mundo tem que sentir firmeza em nós. Nós somos, nem nós sabemos para onde estamos indo. Vão levar quem? Está titubeando, vai para lá, vai para cá. Tem que ter firmeza e postura. Estou indo para a oração. O que eu tenho, eu te dou. Receba em nome de Jesus. Vou te ajudar, vem cá, pega. É assim, irmãos, que nós temos que fazer. Com os nossos, com as nossas casas, com aqueles que nós encontramos na rua, com aqueles que pedem alguma coisa para nós. Irmãos, quanta gente pedindo com olhar, pedindo uma palavra, pedindo uma ajuda, e nós vamos para a oração, que Deus tenha misericórdia de nós. E ele saltando pôs em pé e andou, e entrou no templo, andando e saltando. E o que me chamou a atenção é que ele entrou saltando, né, e louvando e glorificando a Deus, e não a Pedro e a João. A Bíblia diz aqui, ó, saltando pôs-se em pé e andou e entrou no templo. Nunca tinha entrado, viu, irmão? Ficava do lado de fora. Andando e saltando e louvando a Deus. É Ele que precisa ser louvado, irmãos. Na minha e na sua vida. Ele precisa ser louvado e adorado. Aquele homem não entrou exaltando Pedro e João por esse contato, não. Ele entrou louvando a Deus de Pedro e a João. É isso, irmão, que Deus quer de nós como igreja. Deus quer de nós isso. Aconteceu com Pedro, acontece conosco também. Muitos contatos, vemos muita coisa, mas não paramos para olhar no profundo, não fitamos os olhos. Quando nós fitarmos os olhos em alguém e colocar no coração, Senhor, eu quero, o que eu tenho, Senhor, eu quero que essa pessoa tenha também, e trabalhar em cima, irmão, e estender as mãos, é difícil. É quase que impossível o milagre não acontecer. Se nós tivermos convicção de que nós temos, nós podemos dar para alguém. Foi isso que aconteceu nessa passagem maravilhosa. Diante do templo, tudo diante de uma porta, irmão. Tudo do lado de fora. Que coisa linda. Então, igreja, Deus tem um chamado para cada um de nós. Nós estarmos aqui no púlpito, que lindo, pregar no púlpito é gostoso, cantar aqui tudo ajuda, o som, esse som maravilhoso, esse microfone, a voz fica até boa, né? Fica tudo bom aqui, mas o contato tem que ser lá fora, irmão. Quando a pessoa que você abraçar lá fora, que você olhar com compaixão lá fora, entrar aqui, ela vai entrar saltando, glorificando e exaltando Deus poderoso. Ele nos chamou para isso, para um contato lá fora. Amém, igreja? Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Depois dessa palavra que eu meditei, porque eu já tinha lido isso daqui 50 vezes, mas depois que eu li, com essa direção, eu vou começar a prestar mais atenção. Vou parar de olhar como todos olham, e vou começar a prestar atenção e fitar os olhos
Dá aquela paradinha, irmão, que nós como crentes só estamos apressados, só nós. Mas o Senhor quer que nós colocamos alguém aqui para dentro. Fazemos um trabalho lá fora, que depois Ele completa aqui dentro. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Guariba, site adeguariba.com.br.